veja, por exemplo, aquele 50 tons de cinza, como aquele livro... Também não. Não sei. É roupa. É roupa. Não sei. Como aquilo fez sucesso? Porque isso reflete a popularidade desse tipo de expressão, né? Então você tem o sensorial, você tem a esquiva, ou seja, eu me comporto para me livrar de alguma coisa, alguma situação. Por exemplo, aqui tá me incomodando, tá muito barulho, eu posso me comportar mal e eu saio daqui, eu me livro dessa situação, ou me livro de uma atividade, né? Esquiva. Por tangível, que o Paulo falou, eu me comporto e tenho acesso ao tangível. Alguém me dá alguma coisa, né? Alguém fala assim, tá nervoso hoje, dá o bonequinho para ele, dá o celular para ele, dá não sei o que, deixa ele ir reforça pelo tangível. Por atenção. Então, é óbvio, se alguém começa a bater a cabeça, você não vai dar atenção. Não, vou ignorar, deixa ele bater a cabeça. Claro que não, né? Uma coisa muito sensível. E tem uma outra, nem sempre a gente fala dessa quinta, que é o que a literatura chama de man compliance, né? A obediência ao mando. O pessoal do Denver chama de função controle, que é o indivíduo que ele usa, é uma cartada que ele usa para tudo. Quando ele quer mandar no outro para qualquer coisa, ele se comporta dessa forma e ele consegue fazer com que o adulto ou outra pessoa obedeça a ele. Então a gente usa, esse último aqui não entra normalmente, né? Então a gente usa o acrônimo SETA, sensorial, esquiva, tangível ou atenção. Agora, uma questão neurobiológica, né? Por quê? Que o indivíduo podia pedir, não é muito mais fácil? Então, só que nós estamos falando de um indivíduo que tem um transtorno comunicativa, uma dificuldade comunicativa muito grande. Então, por exemplo, se o indivíduo, vamos supor que o indivíduo está em casa, ele está privado de atenção, portanto, ele está com vontade de ter atenção, né? E ele está andando para lá e para cá, e de repente ele bate a cabeça, ele cai e bate a cabeça. O que todo mundo faz? Dá muita atenção. Então, ele já aprendeu, ó. Eu sei, quando eu quiser atenção, bater a cabeça, resolve. Não que ele elabore isso, mas ele já aprende a fazer isso. E aí a gente dá atenção, porque não tem como não dar atenção, e esse comportamento piora. Então, esse indivíduo que tem uma dificuldade de comunicação, mesmo não sendo autismo, todos os outros indivíduos que têm dificuldade de comunicação têm maior probabilidade de emitir comportamento problema. Como isso é muito claro, muito característico do autismo, isso aparece também. E aí a gente precisa descobrir essa função. A gente descobre essa função por meio de um processo chamado de avaliação funcional, que em geral usa um procedimento chamado de análise funcional. É a análise que vai olhar o que acontece antes, o que acontece depois, e a gente discrimina a função. Se você não souber a função, você não vai conseguir fazer intervenção adequada, não tem jeito. Mas tem um ponto, Luciano, que eu acho importante, porque quando a gente faz isso do ponto de vista acadêmico, né? Então fala assim, isso aqui é sensorial, tangível, atenção e tal. Mas na prática, de fato, essas coisas se misturam, né? Isso é importante. E sem contar que isso daí a gente está vendo numa questão experimental. Eu gosto muito da linha do Gregory Hanley, que ele, peraí, vamos ficar experimentando? Vamos tentar ver essa cadeia comportamental e trabalhar com o que a gente consegue identificar. Sim. Então, são duas coisas diferentes. A primeira é, nós temos múltiplas funções. Na maioria das vezes não é uma função só. Uhum. Pode ser, pode não ser. Em geral não é. A maioria das vezes tem múltiplas funções. Tem mais de uma, as duas se acumulam. Porque vamos voltar a esse exemplo da criança. Imagina a criança está correndo, ela corre, bate a cabeça, todo mundo dá atenção. E aí, toda vez que ela bate a cabeça, a gente dá atenção. Então a gente tem a presença de duas coisas ao mesmo tempo: dor e atenção. À medida que isso acontece várias vezes, acho que todo mundo se lembra aqui do Pavlov, né, dos cães de Pavlov, quando dois estímulos acontecem ao mesmo tempo, no decorrer do tempo, um ganha a propriedade do outro. Então a dor passa a ser um estímulo apetitivo, né? Um estímulo que é reforçador, porque ela se pareia com a atenção. Então, o indivíduo pode se comportar só pela dor, mesmo que não tiver ninguém presente, né? Então, ele pode desenvolver o comportamento com uma função sensorial por conta da primeira. E aí você tem duas funções. Você pode ter mais de duas, inclusive, né? Então, essa é a primeira coisa. E aí, a forma de fazer análise funcional, você tem várias formas, né? A maneira mais clássica é a análise funcional experimental, feita pelo Iwata na década de 80, né? O Brian Iwata, um grande pesquisador da Universidade da Flórida, agora está aposentado. E aí foram propostas várias outras formas de análise funcional, inclusive pelo Hanley. A análise funcional que ele faz é chamada de ISCA, que não é análise funcional experimental, ela é diferente, né? Tem o ISCA, tem o Trial-Based, tem vários tipos. Mas ela não faz essa mesma experimentação, porque como é que é a análise funcional experimental? É assim, vamos supor todas as funções. E aí eu crio uma situação em que, por exemplo, vamos imaginar que é uma sala de aula, tá? Eu vou lá na sala de aula, idealmente com um professor ou outra pessoa, e aí eu dou uma tarefa para a criança. Se ela se comportar mal, eu tiro. Então, estou testando isoladamente a função
de esquiva. Então eu não vou dar atenção, eu não vou dar outras coisas. Eu só vou tirar a atividade. Então eu dou atenção, desculpa, a atividade, se ela se comportar mal, eu tiro a atividade, depois eu reponho. Então eu fico, digamos, 10 minutos, é de 5 a 15 minutos em geral. Depois eu vou testar a função atenção. Eu posso chegar perto da Dani e ficar assim, por exemplo, sem dar atenção. Se ela se comportar mal, eu dou atenção e depois eu volto e tiro a atenção de novo. E eu faço isso por 15 minutos e vou contando quantas vezes ela faz. E aí eu vou para a função de tangível, por exemplo, eu pego alguma coisa que ela gosta, deixo no raio de visão dela, se ela se comportar mal, eu entrego para ela. Depois eu tiro de novo, se ela se comportar mal, eu entrego para ela. E aí eu vou medir quantas vezes está acontecendo. E aí tem a função sozinho. Eu saio e eu vejo se ela se comporta sozinha. Se ela se comportar sozinha, não é porque ela não quer nada de mim, é só porque ela quer sentir aquilo. Né? Portanto, ela está exprimindo aquilo sensorialmente. E aí eu tenho a situação que ela tem acesso a tudo. Eu vou lá, eu dou acesso à atenção, não tem atividade, e aí é o controle que a gente faz, né? Então, nessa modalidade de análise, qual que é o problema? Eu exponho o indivíduo a uma situação de fortalecimento, de reforço, ainda que seja controlado e seja pouco, mas eu estou reforçando o comportamento do problema. E aí tem um questionamento ético e técnico se isso não pode piorar o comportamento e se é ético o analista do comportamento fazer isso. Que Por isso, acontecia muito o Whisper.